Olá pessoal, aqui é o Zed, estou trazendo para vocês mais uma resenha, dessa vez do Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. Bem, vou falar primeiro o motivo pelo qual eu peguei esse livro aqui para ler. Como todas as outras resenhas, né? Eu decidi conhecer, vamos dizer, o ser humano desde o começo, né? Vamos dizer assim. Então nós estudamos alguns livros, né? Nós lemos alguns livros, né? Lemos o Existe um Criador, que foi a primeira resenha, né? Porque o assunto Deus iria, algum momento nós iríamos abordar. Falei um pouquinho da questão do universo, né? No Cosmos, do Carl Sagan. Também nós estudamos a origem da vida naquelas duas brochuras. Enfim, e também nós lemos o Origem das Espécies, de Charles Darwin. E, e eu queria ler um livro que abordasse a história dos seres humanos, né, desde o começo até os dias atuais, né? E para cumprir essa proposta, né, o livro mais comentado, que aqui diz aqui em cima best-seller, e quando eu falava do meu objetivo, todo mundo perguntava: você já leu Sapiens? Enfim, aqui está o Sapiens, né? É um best-seller internacional, uma breve história da humanidade, Sapiens, do Yuval Noah Harari. Eu creio que essa seja a pronúncia correta. Aqui diz, logo no começo: Harari é brilhante. Sapiens é realmente impressionante de se ler num fôlego só. De fato, questiona nossas ideias e preconcebidas a respeito do universo. Aqui fala num fôlego só, mas eu vou ser sincero, tive que parar algumas vezes porque ele tem umas partes que você pode até considerar meio que perturbadoras, vamos dizer assim, né? Você tem que refletir bem sobre isso. Então vamos verificar aqui um pouquinho mais. Só um instante, por favor. Pronto, pessoal, dei uma pausinha aqui porque eu vi que a lanterna não estava ligada e estava ficando bem escuro aqui. Então eu liguei aqui para a gente poder verificar melhor. Bem, vamos mostrar aqui um pouquinho mais. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou falar com vocês. A primeira parte da minha experiência, né? Foi um livro que eu levei cerca de um mês e um pouquinho para ler. Eu sou um pouquinho lento para ler, pessoal. Eu paro um pouquinho, reflito, não vou lendo no fôlego só. Eu acho que dependendo do livro, e esse é um deles, você tem que parar e refletir, certo? Você tem que meditar no que você está lendo. Então vamos lá. Aqui atrás diz assim: ilumina as grandes questões da história do mundo moderno. Esse aí foi o comentário do Jared Diamond, autor de Armas, Germes e Aço. Provavelmente vai ser um livro que nós iremos analisar também. Este livro fascinante não pode ser resumido, você simplesmente terá que lê-lo. Financial Times. Harari sabe escrever de verdade, com gosto, clareza, elegância e um olhar clínico para a metáfora. The Times. O que possibilita ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras? Nossa capacidade imaginativa, somos a única espécie que acredita em coisas que não existem na natureza, como estados, dinheiro e direitos humanos. Partindo dessa ideia, Yuval Noah Harari, doutor em História pela Universidade de Oxford, aborda em Sapiens a história da humanidade sobre uma perspectiva inovadora. Explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião, que o imperialismo é o sistema político mais lucrativo, que nós, humanos modernos, embora sejamos muito mais poderosos que nossos ancestrais, provavelmente não somos mais felizes. Um relato eletrizante sobre a aventura de nossa extraordinária espécie de primatas insignificantes a senhores do mundo.
Aqui o nome disso aqui é Orelha do Livro, pessoal. Eu havia falado que era lombada, mas não é real. É orelha o nome disso aqui. Aqui na orelha diz assim: uma explosão em forma de livro, tão agradável de ler quanto perturbador. The Sunday Times. É Sunday Times. Há 100 mil anos, pelo menos 6 espécies de humanos habitavam a Terra. Hoje existe uma única, nós, os Homo sapiens. Como conquistamos o planeta? Por que nossos ancestrais se reuniram para criar cidades, reinos e impérios? Como passamos a acreditar em deuses, nações, direitos humanos, a confiar no dinheiro, em livros e leis, e a ser escravizados pela burocracia, pelo consumismo e pela incessante busca da felicidade? Que papel teve nisso tudo nossa capacidade imaginativa? Originalíssimo, abrangente, delicioso de ler, provocativo e por vezes perturbador. Sapiens, uma breve história da humanidade, desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o que significa ser humano. Nossas crenças, nossas ações, nosso poder e até mesmo nosso futuro. Os editores. Na outra orelha aqui diz assim: Yuval Noah Harari é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sua linha de pesquisa gira em torno de questões abrangentes tais como: qual a relação entre história e biologia? Existe justiça na história? As pessoas se tornaram mais felizes com o passar do tempo? Sapiens foi lançado originalmente em Israel em 2011 e logo se tornou um best-seller internacional, sendo publicado em mais de 40 países. Milhares de pessoas fizeram curso online do professor Harari sobre a história da humanidade e suas palestras no YouTube tiveram centenas de milhares de visualizações em todo o mundo. Recebeu o prêmio Polonsky por criatividade e originalidade nas disciplinas humanísticas em 2019 e 2012. Bem, pessoal, ele é publicado pela editora, eu não sei se isso aqui é um IPM, LPM, mas deixa eu pegar aqui melhor, que aqui eu vou dizer o nome dela certinho. Deixa eu verificar aqui, é IPM. Se eu não me engano, essa editora, inclusive, ela... não, minto, perdão. A editora é LPM Editores. Deixa eu verificar aqui. Vou mostrar pra vocês o índice, né? Eu quero mostrar pra vocês, assim, pra vocês terem uma ideia. Quem pensa em comprar ainda. Quem pensa em comprar. E também vou falar um pouquinho do que eu achei do livro. Vamos lá. Aqui fala sobre, é dividido em 4 partes, que diz assim: a parte 1, revolução cognitiva, um animal insignificante, a árvore do conhecimento, um dia na vida de Adão e Eva, a inundação. A parte 2 é a revolução agrícola. Bem, pessoal, vou falando aqui um pouquinho, vou retornar aqui, vou falar aqui na revolução cognitiva, né? Vou falando um pouquinho o que eu achei de cada coisa, depois eu vou falar os prós e os contras, e os prós do livro. Aqui tem a revolução cognitiva, né? Aqui fala sobre um animal insignificante. O que seria essa revolução cognitiva de acordo com o livro? Aqui no livro ele fala que a revolução cognitiva surge a princípio com a fala, com a forma dos seres humanos se comunicar. E com isso, né, nessa revolução cognitiva, as pessoas começam a se comunicar, começam a compartilhar o seu conhecimento. Com isso eles começam a se expandir pelo mundo, né, se organizar em vários grupos e expandir pelo mundo, né, de um animal insignificante, né, que seria os seres humanos, né,
Ele, no caso, é um livro evolucionista. Ele fala que de meros primatas nós chegamos até onde chegamos, vamos dizer assim, né, com essa revolução cognitiva como princípio de tudo, né. Aí nisso começam as primeiras lendas, os primeiros grupos religiosos e por aí vai. A árvore do conhecimento, deixa eu me lembrar se eu lembro alguma coisa. Eu não estou me lembrando aqui no momento. Também tem a questão do dia na vida de Adão e Eva, né? Não sei porque eu não estou me recordando aqui no momento do que se trata exatamente. A inundação, eu lembro desse detalhe, ele fala de como os seres humanos, quando foram se expandindo pelo mundo, né, eles causaram a extinção em massa de várias coisas, vários animais, né. E quão impactante foi o avanço do ser humano na Terra, nessa revolução cognitiva, o impacto que nós geramos, né? Muitas espécies de animais se extinguiram com isso. Na Revolução Agrícola, a maior fraude da história, uma coisa que eu aprendi no colégio, né? E quando provavelmente vocês devem ter aprendido também, é que quando o homem ele começou a fazer a agricultura, né, no caso isso foi um avanço tecnológico, porque eles passaram a ter menos necessidade de procura de alimento, e que eles passaram a ser mais felizes porque não passavam fome, e isso de uma certa forma é balela, né? Foi uma forma foi com essa fraude, né? Foi uma forma da forma de alimentação, vamos dizer, pela alimentação, juntar as pessoas em grupos, né? Porque precisava de grupos que ocupassem um pouco menos. Por exemplo, quando os antigos coletores, né? Os coletores era a galera que saía para caçar, ou então eles saíam para colher frutas. O que eles fossem encontrando, eles pegavam e juntavam, e depois, quando eles conseguiam para os seus familiares comerem, né, a quantidade, eles retornavam para casa e descansavam, tinham a vida deles, né. O Harari, ele demonstra que, de uma certa forma, eles eram mais felizes, né, visto que eles tinham uma grande quantidade de alimentos, né, variedade de alimentos. Eles poderiam comer carne, por exemplo, tinha várias frutas ao seu alcance, isso quando eles achavam. Eu tenho uma visão, eu entendo o que ele quis dizer, e até em alguns pontos eu concordo, mas aquela situação, será que um coletor vai ter sempre comida disponível? Isso é um problema, né? Então será que ele não tinha preocupações de caramba, minha família tá com fome e eu não consigo caça? Então, tipo assim, fica aí a questão, se eles eram mais felizes ou não. Mas de uma certa forma, talvez eles fossem, quem sabe, mais saudáveis, não sei. Também é outra questão, né, que ele fala e que pode ser questionável, né? Por exemplo, no caso, um coletor, ele poderia, como falei, ter vários tipos de alimento, tudo, ele poderia, o sistema imunológico dele seria melhor, vamos dizer assim, a dentição dele talvez não tivesse tanto desgaste quanto das outras pessoas, ao passo que os agricultores, né, basicamente eles comiam um tipo só de alimento. O pão, por exemplo, foi a base da nossa sociedade alimentícia durante muito tempo, e até hoje eu acho que todos os países do mundo se alimentam de pão. Eu não sei se tem algum país que não existe pão, vamos dizer assim. E essa forma de agricultura, né, servia mesmo para, no fundo de tudo, uma forma de vamos nos juntar aqui tudo e formar-nos em comunidades, e com isso foram gerando as primeiras religiões organizadas, construindo pirâmides, né,
como que a Revolução Agrícola, ao passo que juntava as pessoas, puderam utilizar elas para fazer obras como as pirâmides, por exemplo. O Egito, por exemplo, era uma sociedade agrícola. Então, como que dali eles geraram nesse ajuntamento de pessoas, né? Eles geraram religiões mais complexas e com isso, né? Os primeiros códigos de leis nesse aspecto, assim, sobrecarga de memória. Na Revolução Agrícola, né, que surge também a escrita, né? E como que isso se tornou necessário, a escrita, para essa questão de, por exemplo, o cara ele poder registrar a questão da colheita dele, ele poder registrar o que ele tinha de colheita, negociações com outros povos. É interessante que eu ouvi num podcast recentemente um historiador falando que se vocês pegassem as tabuinhas antigas lá da Suméria, 95% falava sobre transações econômicas. Então, daí surge a necessidade da escrita para aliviar a memória. E com isso surge daí a necessidade de registrar leis, coisas assim. Não existe justiça na história. Aqui nesse ponto, realmente eu não recordo esse ponto muito bem. Eu vou depois dar uma avaliada aqui nele, dar uma olhada aqui nele. Eu não recordo aqui muito bem. Eu li esse livro, foi no final foi por volta de setembro para outubro do ano passado. Aqui tem a unificação da humanidade, a seta da história, o cheiro do dinheiro, né? Quando começa as transações mesmo econômicas, mesmo antigamente, né? Se fazia por meio de trocas. Essas trocas eram, por exemplo, se utilizou o sal. O sal foi mais ou menos como uma forma de gerar uma moeda. Mas se utilizava, por exemplo, eu planto maçãs e fulano ele produz sandálias. Então eu chegava para fulano, tem maçãs. Aí o cara poderia trocar ou não. Ele poderia falar assim, não, mas eu já tenho maçãs que eu comprei com uma outra pessoa. Então, com isso, acabava-se tendo uma necessidade do comércio mais organizado. Pessoal, se acaso eu estiver falando alguma coisa errada, vocês, por favor, podem corrigir no comentário, né? Se você lê o livro, assim, tá? Porque eu li outras coisas depois, então eu posso estar confundindo também um livro com o outro. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Teve a questão do cheiro de dinheiro. Visões imperiais, né? Quando começa a surgir os primeiros impérios, né? O império ali da Suméria, junto com a questão da escrita, tudo. O Império Egípcio, por exemplo, também começou a se formar também. A lei da religião. No caso, ele fala como que foi necessário, por exemplo, ele cita o Código de Hammurabi, né? No Código de Hammurabi, o Hammurabi, né, ele fala que ele recebeu dos deuses aquele sistema de leis, né? E ele fala como que, por exemplo, você utilizando uma religião, alguma coisa assim, é mais fácil para você impor essas leis, né? Para você impor essas informações, né? Bem, aí tem aqui o segredo do sucesso. Aí tem outro ponto aqui, a revolução científica, a descoberta da ignorância, né? A partir do momento que começou a trazer um questionamento, né? Houve meio que uma substituição do conceito religioso por conceito do conceito científico por conceitos religiosos, né? E lá no período da Renascença que tem, no caso, essa questão da redescoberta da revolução científica, né? A descoberta da ignorância, que as pessoas realmente não sabiam e elas passaram a correr atrás de mais informação.
o casamento entre ciência e império, né? Quando, por exemplo, os países começaram a investir em conhecimento. Por exemplo, a Inglaterra, quando mandava as expedições, né? E com isso, por exemplo, se descobriram muitas coisas. Os marinheiros, por exemplo, que sofriam de escorbuto, que era uma doença causada pela falta de vitamina C. Então, eles começaram a empregar métodos para erradicar esse problema e conseguiram resolver. Com isso não se perdia a tripulação. Antes tinha uma mortalidade de cerca de 50 a 60% dos marinheiros. E com esse sistema, né, modificando a alimentação, eu não lembro qual era o nome do capitão, que ele falava para os tripulantes deles para eles pararem e comerem vegetais frescos nas paradas, e com isso eles comiam e não tinham o problema de escorbuto. E também fala de outras evoluções que foram feitas com o propósito de fazer fazer o lucro e enfim, criar grandes impérios. O credo capitalista tem aqui, eu não sei se é nesse o credo capitalista, deixa eu só verificar aqui se nos outros... enfim, eu acho que nesse credo capitalista, né, que ele fala como que o capitalismo foi a religião mais bem sucedida, né? Aí ele fala que que você pode, por exemplo, ter problemas. Se você for ver da história da era medieval para cá, houve conflitos entre várias religiões, católicos e muçulmanos, mas uma coisa que sempre foi bem-vinda em todas as religiões era o dinheiro. Inclusive os muçulmanos, eles utilizavam assim, com o maior gosto o dinheiro com a imagem de Jesus, com a imagem de Maria. Eles nunca negavam isso, eles comercializavam constantemente. Então, tipo assim, e uma coisa que todas as religiões são dependentes, todas as pessoas são dependentes, inclusive, é a questão do dinheiro. Então ele fala que o capitalismo é a religião mais bem sucedida, vamos dizer assim. Aqui fala das engrenagens da indústria. Eu, no momento, não estou me recordando muito bem desse capítulo. Se eu lesse alguma coisa, se eu parar aqui para ler, eu iria lembrar de algum ponto que eu iria falar para vocês. Mas, como é bem breve que eu quero ser, isso eu não estou talvez lembrando porque é uma resenha também, né? Então vamos lá. Uma revolução permanente. E aqui fala assim: e eles viveram felizes para sempre. A busca da felicidade, né, que nós temos. O que é felicidade? Ele define a felicidade, né, como um estado. Um estado ligado à bioquímica do nosso cérebro, vamos dizer assim, né? Vou colocar aqui um pouquinho o livro. Por exemplo, a felicidade, se você for parar para ver, né, muitas pessoas vão descrever como estar contente ou estar feliz com a família, tudo. Mas se você for ver o âmago, tem a ver com sensações, né? Então ele até questiona que se talvez uma droga que a pessoa conseguisse equilibrar isso, será que as pessoas seriam felizes? Será que nós somos mais felizes hoje que temos uma diminuição na questão da violência do que era na era medieval ou alguns anos atrás? Ou será que nós somos mais felizes hoje por ter uma expectativa de vida maior? Ou será que nós somos felizes hoje por nós não ser, por exemplo, é muito difícil uma pessoa morrer de fome do nosso convívio, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, assim. Então, será que nós somos mais felizes por isso do que as pessoas mais antigas? Será que elas tinham mais contentamento do que nós hoje? Ele traz esse questionamento também. E aqui fala o fim do Homo sapiens, né? Os avanços tecnológicos que nós estamos tendo, a questão dos problemas ecológicos. Será que nós, devido a esse avanço tecnológico, toda a utilização do celular, tudo, nós estaríamos quase que transformando em outra espécie ou outra coisa? Ou será que essa questão, tudo que nós estamos tendo
irá gerar uma transformação. Bem, pessoal, essa aqui é a parte, então vamos lá, vamos para os prós e para os contras. O prós desse livro é que você vai... Eu li ele e, cara, mudou muitos conceitos meus, né? Principalmente ligado à economia. Ele tem uma parte que fala da questão do livre comércio, né? Por exemplo, que ele cita o caso da... Se eu não me engano, o nome era da grande bolha mississippiana, que foi uma grande crise que gerou devido a especulações de mercado que não eram reais. E, enfim, a proporção econômica foi tão grande, o governo francês tentou investir dinheiro para tentar conter ela, e isso acabou levando até a Revolução Francesa, devido ao empobrecimento que ela ocorreu devido a essa crise. Foi uma das causas da Revolução Francesa. Enfim, isso foi um dos conceitos meus, né, que eu achava que o livre comércio, talvez, seria tudo quanto menos Estado. Enfim, há necessidade de haver uma regulamentação, de ter um controle da parte do Estado. Outros pontos positivos, aprendi muitas coisas com esse livro, né? Você conversando, você consegue expor o seu ponto de vista bem melhor. E seria esse o ponto positivo. Pontos negativos. Vamos começar pela parte física do livro, né? Por ser um livro muito grande, acontece isso daqui. Pode ter sido desleixo da minha parte, porque ele andava na minha mochila, tá até um pouquinho sujo, ó. Ele ficou na minha mochila durante muito tempo, porque para me ler, eu tenho que estar com o livro na mochila, e ocorreu isso aqui, ó. Descolou, né? Por que eu estou mostrando isso? Realmente pode ter sido desleixo da minha parte, pode ter sido algum problema de fabricação somente nesse livro aqui de lote, desse lote aqui. Porém, né, nos outros livros que eu leio não aconteceu isso. Então, fica a dica aí para vocês, né? Qualquer coisa eu vou passar depois uma colinha aqui para manter ele aqui. Outros pontos aqui positivos, eu não mostrei pra vocês. Ele é ilustrado, tem umas marcações minhas ali, ele tem bastante ilustrações. Eu achei ele bem explicativo. A linguagem do Harari também é muito boa, ele é muito tranquilo, ele explica, para explicar uma determinada coisa, ele lembra até um pouco o Carl Sagan. Carl Sagan era mais paciente, Carl Sagan eu notava que ele era mais, como é que eu vou explicar? Mais respeitador, vamos dizer assim. Vamos chegar nesse ponto ainda, né? Os pontos negativos, mas vamos lá. Mas ele explica muito bem, ele volta, às vezes ele explica de uma forma bem simples determinado evento. Então é uma coisa que você não precisa ser historiador ou ter um amplo conhecimento para entender o livro, você vai entender o livro. Vamos para os pontos negativos do livro. Ele tem algumas situações em que ele coloca... por exemplo, quando ele vai explicar... Eu acho que ele desnecessariamente ele faz comentários sobre a religião, né? E chega a ser sarcástico. E isso é uma coisa que pode perturbar, ser chato para algumas pessoas, né? Ele falando, ele chega a fazer piadas referentes a questões religiosas, algumas coisas assim. Eu não curti muito isso da parte dele. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser respeitador, e com isso ele vai englobar e vai ajuntar mais pessoas. Ele vai divulgar a ciência e a história para mais pessoas. E muitas pessoas que lerem podem se sentir ofendidas e ter uma visão contrária, vai achar que a história é contra Deus ou contra a religião dela. Eu acho que não é muito bem por aí. Tanto que eu falei que o Carl Sagan, pelo menos na série Cosmos, no livro Cosmos, ele até citava alguns pontos religiosos, mas em várias partes ele até elogiava, vamos dizer assim, né? E o Harari acho que não chega nem a esse ponto, né, de fazer elogios e tipo... não teve esses pontos positivos, entende? Eu noto uma certa, como é que eu vou explicar, um certo rancor da parte do Harari com a religião, principalmente a religião cristã.
enfim, outros pontos negativos, né? Um ponto negativo, tipo assim, eu não vou nem culpar o Harari, porque todos os outros livros usam essa cronologia, né? Eu sou fã da cronologia referente a assuntos bíblicos, né? Eu sou fã da cronologia bíblica. E ele cita ali, falando sobre o começo do monoteísmo, como tendo começado no Egito. Mas se você for ver pela cronologia, ele fala que foi o... Esqueci o nome do rei agora. Foi, acho que o Minotep, eu acho. Foi o pai do Tutankhamon, que teria começado o monoteísmo lá do Atom. E enfim, ele fala que foi o primeiro a implantar o monoteísmo antes até de Moisés, mas na cronologia bíblica isso ocorreu, a história de Moisés ocorreu, o êxodo ocorreu em 1513, antes da era cristã no caso. Mas de acordo com a crença dele aconteceu acho que em 1200 e pouco, então ele fala que foi antes, e não foi muito bem assim, né? Pelo menos eu acredito que a cronologia bíblica faça mais sentido referente a isso, referente a outros achados arqueológicos. Um dia eu parei com mais calma para falar isso melhor com vocês. Mas não vou culpar o livro. Outros livros, também outras fontes utilizam essa cronologia. A cronologia arqueológica, não sei se os judeus também, se é uma cronologia judaica, não sei. Enfim, e também as coisas assim para eles, né, referente a questão mesmo. Bem, seria esse ponto aí, né? Outro ponto negativo que nós vamos entender melhor na próxima resenha, inclusive. Quando ele cita os Neandertais, ele fala deles como seres inferiores, né? Ao passo que nós hoje já sabemos, né, que eles tinham bastante avanço tecnológico, inclusive, e a cada dia que passa, nós vemos que eles tinham basicamente a mesma evolução, a mesma evolução em matéria de equipamentos que os seres humanos, os Homo sapiens, né? E, por exemplo, claro que não se achou evidências, talvez religiosas, da parte deles, mas a falta de evidência não é evidência, né? Não pode ser colocado como uma evidência. E, tipo, no próximo livro que nós vamos resenhar agora, sem ser essa semana, na próxima, iremos abordar melhor isso. Por que no próximo livro nós vamos falar também sobre a espécie Neandertais. Por que eu escolhi o Sapiens? O Sapiens faz uma abordagem pequena ali. Eu acho que seria interessante nós irmos para o outro livro tendo esse conhecimento, né, básico do Sapiens. Pelo menos eu achei isso pra mim. Era isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Foi uma boa leitura, tá? Apesar dessas críticas, né? Eu fiz um teste num grupo do Facebook e tinha uma pergunta que era... eu não lembro muito bem como é que era a pergunta. Era faça uma pergunta e outra pessoa vai dizer se concorda ou discorda. Eu falei assim, o Sapiens não é um livro tão bom assim. Eu falei mesmo pra provocar, né? E logo uma pessoa chegou e falou assim, não, ele é espetacular, não sei o que. E uma coisa que eu falo com vocês, pessoal, neutralidade, imparcialidade, que eu queria dizer. Imparcialidade não existe. Você vai ter que ler e vai ter que tirar suas próprias conclusões. O Harari, para mim, não é imparcial. Ele não é imparcial. É algo que você tem que ter um certo cuidado. No livro que você tem que ter um certo cuidado para você tirar suas próprias conclusões. Eu vejo pessoas adotando isso como se fosse uma bíblia, né? E não é bem assim. Eu não creio que seja bem assim. Qualquer livro vocês têm que verificar melhor e questionar. Bem, pessoal, referente aos Sapiens, é isso que eu queria falar com vocês. Gostaria de convidar vocês também para as lives. Eu estarei nos comentários das lives terça e quinta no canal Livro do Dorre, né? Na terça-feira ele fala sobre o livro dele. E na quinta-feira ele fala sobre o livro dele, né? Que é o Livro do Dorre, né?
e ele faz a leitura do livro. Não sei se outro escritor já fez isso, né? Mas eu acho essa ideia interessantíssima. E também tem as aulas de história dele também, que falam sobre Roma. Também são bem interessantes. E ele também na quinta-feira vai estar fazendo uma nova live. E gostaria também de convidar vocês para dois canais, para conhecer dois canais, que é o Amantes da História e também o Vem Fazer História. O Amantes da História, né, já tem uma visão mais ligada a curiosidades sobre a história, né? No caso, Vem Fazer História já tem uma visão já diferente, ele já é mais voltado para o público. Ele também tem curiosidades históricas, é um bom canal, um ótimo canal, mas você vai tirar um proveito ainda maior se você estiver fazendo uma prova, talvez, do colégio, ou uma prova, por exemplo, do Enem. Você vai conseguir absorver bem mais conhecimento ali e vai poder, tipo assim, ter um aproveitamento melhor na prova. Mas também tem bastante coisa interessantíssima ali. Nos últimos vídeos dele, ele estava falando sobre a Grécia. Tá uma série sobre a Grécia muito boa. E o último vídeo que eu vi foi sobre os espartanos. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Por favor, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Você não sabe quanto isso é importante para mim. Tudo bem, pessoal? E até a próxima. Muito obrigado.